Oi, bem-vindas ao meu canal. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre como aprender crochê, tudo que você precisa para entrar nesse novo universo desse fazer artesanal. Vamos falar um pouco sobre os materiais que são necessários nesse início, né, o que é imprescindível, e também sobre as habilidades que, se você não tem, você vai ser capaz de desenvolver ao longo do processo, né, porque afinal você vai estar desenvolvendo aí uma nova linguagem, uma nova forma de se expressar através do fio e da agulha. Esse é o primeiro vídeo de uma playlist de crochê para iniciantes que eu vou disponibilizar aqui no canal, onde a gente vai abordar os pontos principais do crochê, os pontos mais básicos, correntinha, ponto baixo, ponto alto, etc. E também sobre toda essa outra parte, esse universo do crochê aí, o que a gente precisa, quais as informações são necessárias para começar a aprender a crochetar. Se você não me conhece ainda, eu sou a Camila. Nesse canal eu ensino tutoriais, videoaulas de crochê e também falo um pouco sobre todo esse universo aí do fazer artesanal. Então vamos à primeira parte do vídeo, que são os materiais, né? Algumas coisas assim que eu acredito que são necessárias nesse primeiro momento. Precisa de fio, precisa de agulha, precisa de uma tesoura, uma agulha de tapeceiro talvez, não tão essencial, e uma cola pano. Vamos lá que eu vou falar sobre cada um. O tipo de fio. Você pode usar esses fios mais grossinhos, como esse aqui que é o Barro Max Color, por exemplo, né? Uma marca. Ele é mais grossinho, isso vai facilitar você a enxergar os pontos agora no início. Quando você escolher o tipo de fio, se você escolher, por exemplo, esse aqui que é acrílico, que é como se fosse uma espécie de lã sintética, você vai olhar aqui no rótulo qual que é a agulha recomendada. Então, se eu escolher esse tipo de fio aqui tá dizendo que eu preciso de uma agulha do número 4 a número 6. Então, eu posso usar uma 4, uma 4,5, uma 5, uma 5,5 ou uma 6. Para iniciante, eu acho que melhor seria começar não com o primeiro número aqui, mas, por exemplo, uma 4,5. Então, eu indicaria começar dessa forma. Depois, quando você for tecendo, você vai conseguir entender se seu ponto é mais apertado e você precisa de uma agulha maior, ou se seu ponto é mais frouxo, você precisa usar a agulha número 4, que é a menorzinha indicada aqui. Talvez você se adapte, por exemplo, com a 3,5, mas isso é uma coisa que é autoconhecimento também, você vai entendendo ao longo do processo. Então, primeiro item, o fio, né? Você pode usar um de acrílico, retomando, pode usar um de algodão, por exemplo, um barbante, mas desses que sejam mais molinhos. Não indico fios tipo esse aqui de viscose, por exemplo, que ele é muito liso, né? E aí é difícil fazer os pontos. Então, de preferência, um de algodão. Eu usaria esse Duna aqui também, que eu gosto bastante, ó. Ele é mais grossinho, você consegue ver bem o ponto. E a agulha indicada. Como é que você vai saber isso? Olhando para o rótulo. E se você quer saber mais sobre os tipos de materiais, dos fios, das linhas que tem disponível, eu vou fazer um vídeo também mais adiante. Vai estar aqui nessa playlist e eu vou colocar na descrição do vídeo, vai ter aqui no canal para você. Também não se preocupe sobre o rótulo, né? Entender todas essas partes aqui, ó. O que você tem que entender agora é que onde tem a agulhinha aqui, ó. A agulhinha, e aí vai ter o número que você precisa, né? Então, você precisa do fio e a agulha compatível. Se eu escolhesse esse fio aqui, o amigurumi, por exemplo, aqui tá indicando para agulha de crochê, que é essa que tem o ganchinho, de 2 a 4. Então, eu poderia usar, por exemplo, uma agulha 2,5, ó. Essa agulha aqui é 2,5. E o que me leva à segunda parte do vídeo, que são os tipos de agulha. Então, eu tenho algumas aqui, né? Tenho mais. Aqui tem meu estojinho, tem mais coisa aqui do que agulha. Mas, gostaria de mostrar pra vocês os materiais, ó. Essas aqui são de alumínio, são as mais simples que tem. E cada agulha vai ter essa parte chatinha aqui. Vai ter a parte do ganchinho. E você pode encontrar elas, então, em alumínio, em acrílico,
com essa partezinha aqui em bambu, com o cabinho emborrachado também. Eu prefiro essas de alumínio, não me adaptei muito com essas aqui, que são as soft, com o cabinho emborrachado, que fica mais grosso aqui, não sei o que eu me adapto. Você pode testar diferentes tipos de agulhas e depois ver qual que é a melhor pra você, né? Qual que você gostou mais de trabalhar. Você também precisa de uma tesoura ou de um corta-fio, obviamente, para cortar o fio do trabalho em algum momento, né? Eu coloquei aqui a cola pano, que seria assim para finalização de alguns trabalhos, por exemplo, se você fosse usar o fio de viscose, né? Mas é uma opção, assim. Eu acho que nesse momento não seria o principal. E uma agulha de tapeceiro, que sim, essa vai muito bem, porque a gente pode usar ela para acabar os trabalhos. Então, para arrematar o fio, às vezes é bem melhor trabalhar com ela, que a gente passa o fiozinho aqui dentro, e fica melhor o acabamento, assim. E vamos então à segunda parte do vídeo, que talvez seja mais importante, que são as características que você precisa ter ou vai desenvolver ao longo do processo para conseguir aprender de fato. Então, acho que a primeira coisa é a vontade, né, de aprender. Se você não tiver esse desejo que vai te motivar a passar ali pelos primeiros momentos, a fazer os primeiros pontos que vão dar errados e tudo mais, dificilmente você vai conseguir continuar. Então, essa vontade, ela tem que ser suficiente para sustentar o nosso trabalho, né? Passar por toda a dificuldade que tem que passar. Em segundo, eu falaria aqui da paciência, né? Que a gente precisa ter paciência com o fio, às vezes vai desfiar, a linha vai embolar, e principalmente paciência conosco, que a gente está aprendendo. E acredito que a paciência, ela leva a gente desenvolver uma outra habilidade que é muito importante, que é a persistência. Então, se a gente faz e dá errado, a gente vai lá, desmancha, faz de novo. Ou, às vezes, né, tá lá fazendo um trabalho, percebe que errou lá atrás. E você pode continuar, ter consciência daquele erro e continuar. Bom, da próxima vez eu vou tentar não fazer dessa forma, mas deixa eu continuar aqui, deixa eu continuar no meu processo, vou fazer mais um pontinho, vou fazer mais um outro. Que isso também vai levar a gente a ser menos exigente conosco. Outra habilidade é a concentração, o foco. Quando a gente vai aprender, ali vai pegar o fio, vai pegar a agulha, a gente vai precisar estar focado naquilo ali. E isso é uma coisa muito importante hoje, né? Nesse mundo que a gente recebe vários estímulos, tem o uso de muitas telas. Quando a gente está fazendo crochê ali, que na maioria das vezes é um trabalho bem repetitivo, a gente entra num estado como se fosse semelhante ao da meditação. E isso faz muito bem para nós, para nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Então é algo que vai desenvolvendo e também vai nos fazendo bem em outros aspectos da nossa vida. A habilidade que a gente tem que ter é da autoavaliação. A gente analisar o nosso processo, como é que tá? Eu tô conseguindo aprender mesmo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Será que se eu usar um outro fio, uma agulha mais grossa, será que eu não vou ter mais velocidade assim no meu processo de aprender? Se eu mudar, né, o tipo de fio, o tipo de agulha, será que não vai ser melhor talvez? Eu não me adapte melhor? Será que eu tô aprendendo com essa professora aqui? Talvez eu precise de um outro método de ensino, né? Outra pessoa que ensine de uma forma diferente, por exemplo. E tem essa outra coisa que eu acho que é mais importante, que é a gentileza conosco, né? Ter paciência, não se cobrar tanto. A gente tem que desistir da ideia de perfeição, e acontece de a gente se cobrar em vários aspectos da nossa vida. Quando vai estar fazendo crochê, não vai ser diferente, a gente vai reproduzir a forma como que a gente lida com outras questões também ali no nosso fazer do crochê. Então tem que ter em mente que essa ideia de perfeição, ela não existe, né? Porque sempre a gente vai poder fazer algo melhor do que a gente fez, do que a gente tá fazendo, sempre. E sempre também vai ter alguém que pode fazer melhor do que nós. Acontece que se a gente se apega a isso, a gente não sai do lugar. Então, muitas vezes a gente precisa ser gentil conosco e aceitar que a gente errou, aceitar que o ponto está irregular, né, que tem um mais frouxo, um mais apertado, que a gente aperta muito a agulha e que talvez, então a gente tem que mudar o número da nossa agulha ali para crochetar.
E que às vezes, por exemplo, eu tenho um ponto frouxo e que muitas vezes isso pode ser avaliado por algumas pessoas como um desleixo, uma falta de capricho, que é uma coisa que as pessoas falam bastante nesse mundo do artesanato, né? Falam capricho, né? A pessoa tem capricho. E às vezes é só a nossa forma de nos comunicar. Então, tem pessoas que sim vão ter o ponto bem regular, bem certinho, isso também tem sua beleza. E tem outras pessoas que têm o ponto mais frouxo, talvez irregular, né? Eu noto que quando eu tô fazendo uma peça, em algum momento lá, quando eu inicio, o ponto tá de um jeito, com o passar do tempo o ponto vai mudando, porque a gente vai mudando, o nosso estado também, e isso se traduz, né, para as nossas terminações nervosas ali. Então é uma coisa bonita da gente observar isso. E temos que ter em mente que o artesanato, ele é um feito à mão. Ele não vai ficar como uma máquina, não é essa a intenção. Porque se a gente quisesse uma peça feita à máquina, então a gente compraria feito e não estaríamos aprendendo a fazer algo novo. Toda essa parte que a gente consegue expressar da gente, das nossas próprias características no nosso trabalho, isso que é o bonito do fazer do artesanato, do fazer à mão, do crochê. E falando um pouquinho mais sobre isso, né, quando eu falo que a gente traduz características nossas para o nosso trabalho, com o passar do tempo e você for fazendo, você também vai conseguir perceber isso e se apaixonando pelo processo, a forma como você usa as cores, como você distribui. Se você é uma pessoa mais clássica e gosta de usar tons mais neutros, ou se você é alguém que adora motivos florais, como eu, coloco flor em tudo. Isso fala da nossa personalidade, né? Revela de quem a gente é. E isso que é o bonito, né? Por isso que cada peça de crochê, mesmo que seja a mesma receita, por exemplo, cada um faz a sua maneira, cada peça é única, né? Porque a gente consegue colocar ali esses elementos que são internos, são próprios de cada artesão. Para finalizar, então, vamos falar da imaginação e da criatividade, que também está relacionado com esse tópico último que eu falei. Não no começo, é claro, porque no começo a gente vai estar aprendendo passo a passo, como faço ponto baixo, como é que faço ponto alto, o que é ponto alto duplo, esse tipo de coisa. Isso que vai povoar a sua mente agora. Mas depois, né, que você adquire essa linguagem aí essencial, você vai poder, então, exercitar esse seu lado criativo, esse seu lado da imaginação. Então, você pode receber encomendas, né? E essas encomendas serem, né? Os pedidos serem de tal forma, ou você pode ficar livre para criar também as peças como você gosta, com, né? Os elementos que fazem sentido para você. Acho que isso é uma forma da gente se autodescobrir também, descobrir nossas habilidades e o que a gente quer expressar, o que a gente quer mostrar para o mundo. Acredito que provavelmente faltaram alguns elementos aqui sobre tudo que você precisa para aprender a fazer crochê, porque, né, não consigo alcançar esse ápice aí da perfeição, como foi falado antes. Mas eu gostaria de saber, assim, você, o que você acha que é necessário para aprender algo novo, para aprender o crochê, por exemplo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que ficou faltando aqui que eu não coloquei. Gostaria muito de saber a opinião de vocês e vou ali responder cada um dos comentários. Curte o vídeo se você gostou, continua aqui para ver, né, os próximos vídeos da playlist sobre aprender a fazer crochê. Espero que isso te ajude, te motive de alguma forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se fizer sentido para você, se inscreve aqui no canal para continuar recebendo esses vídeos. Um abraço e tchau, tchau!